Pessoal, a questão da dor enquanto uma experiência da vida, se nós considerarmos os aspectos que isso pode assumir, vai estar ligado tanto a uma dor evolução, ou uma dor auxílio, ou uma dor expiação. Mas a questão da dor per si, consoante vai ser dito em ação e reação, no capítulo 19, sanções e auxílios, em que o benfeitor vai dizer para André Luiz que nós temos na dor um dos ingredientes mais cruciais e importantes na economia da vida que se expande. Porque se nós considerarmos o animal em sacrifício, uma criança chorando, uma semente numa cova, o ferro sob um malho, um bebê ali semiconsciente ou irresponsável, aflito. Isso tudo, inclusive quando consideramos esse bebê tem experiências que visa desenvolver os órgãos dele, que passa tanto por um movimento que ele começa a aprender a fazer e que é dolorido no início, o próprio choro, quando ele começa a fazer uma diferenciação de uma papinha e precisa se comunicar, tentar entender e se fazer entendido. E considerando o desenvolvimento que vai ocorrendo na infância, depois entrando aí na adolescência, se considerarmos a infância mesmo, tem a primeira infância, a segunda infância, e que cada qual marcado por transformações, mesmo que puramente orgânicas, dolorosas. Sem contar aí o espírito, que traz aí uma série de questões e que vai ainda acrescentar mais dor ao seu processo ou não. Mas se considerarmos a dor por ela mesma, existe aí uma essencialidade nisso, um imperativo. E quando a gente fala da dor evolução, propriamente dito, isso vai vir de fora para dentro. E é curioso porque se nós analisarmos a questão da mediunidade, ela também vai ter algumas diferenciações de acordo com aquilo que foi programado para aquele indivíduo. Em sendo assim, alguém pode ter uma mediunidade missionária, que é um trabalho que o indivíduo assumiu no astral para realizar aqui, de caráter doativo, sacrificial em prol dos outros. A mediunidade, ela pode ser de prova, em que o indivíduo ele vai, no bom uso da sua mediunidade, viver uma experiência de desafio após desafio, em que vai sendo pedido cada vez mais dele, vai enfrentar aí tentação, obsessão, perseguição, mas à medida que ele vai superando isso,
Até porque aqui nós estamos falando de um espírito que não está vivendo uma expiação, mas uma prova, um teste para melhorar. Ele vai, então, amealhando aí mais sabedoria, mais força, mais atributos nobres para o trabalho que o aguarda. Quando a gente fala, por exemplo, da mediunidade expiatória, já é a maioria, considerando nós encarnados aqui, porque a mediunidade de expiação, ela tem a ver com a criação de uma internalização. Então, geralmente, quando o indivíduo ele está numa condição de mediunidade expiatória, ele deixa de fazer determinadas coisas, porque se ele faz, ele sofre muito. Em sendo assim, com a experiência que tem de uma dor que é crúcia, se ele desvia do elevado, da proposta que ele precisa seguir, ele acaba evitando determinadas ambientes, determinadas circunstâncias, atitudes, pensamentos, palavras, para que tenha condições de ter uma harmonia mínima e seguir com um equilíbrio básico, mínimo. Em sendo assim, isso realmente vai dizer de uma internalização que eu acabo fazendo o adquirimento daquilo e que vai me dar algumas intuições em relação às quais, se eu desviar daquilo, o sofrimento é grande. E é curioso porque muitos de nós precisamos dessas experiências expiatórias para não piorarmos a nossa situação aqui. Porque se a gente não sentisse a dor ao desviar do caminho, a gente ia acabar complicando a nossa situação pelo menoscabo do tempo e saindo daqui mais endividado moralmente do que já estamos. Em sendo assim, quando é considerado o aspecto de precisarmos ter esses comandos feedbáticos, retroalimentativos, diz também de cuidados que nós precisamos ter para que essa dor, seja evolução, ou a dor expiação, ou a dor auxílio, nos alcançar. Porque, por exemplo, quando a gente fala da dor evolução, que foi a primeira que nós houvéramos comentado, que vai atuar de fora para dentro, ela vai aprimorar o indivíduo, e sem essa dor evolução, não teria como ter o progresso. Agora, quando a gente fala a questão da dor expiação, que vem de dentro para fora, vai então ter uma marcação do nosso caminho ao longo dos évolos e nos detém em labirinto complicado, de aflição, de desequilíbrio, para que pudéssemos ser regenerados perante a justiça. E quando a gente fala aqui de aflição, é algo que, se bem vivido, a gente vai avançando e não nos entregaremos a um desequilíbrio, porque o desequilíbrio ele pode até me rondar. Inclusive, se nós considerarmos alguém que esteja passando por uma aflição importante, ela vai ter o risco
de desequilibrar. Então, a aflição, ela não está ligada obrigatoriamente ao desequilíbrio, porque se eu vivo a aflição, a angústia, a dor, com resiliência, com persistência no bem, com firmeza, acaba que aquela aflição ela vai me melhorando. Então, isso vai me afastando do desequilíbrio. Mas, se na aflição eu não atendo aos comandos que aquilo está me avisando e persisto de uma forma teimosa, infeliz, naquilo que eu estou fazendo, e que eu estou percebendo que fazer aquilo está me levando a um sofrimento muito grande, mas eu insisto, acaba que isso é uma rebeldia da minha parte e aí eu vou desequilibrar. E chegado nesse ponto, o desequilíbrio ele não vai encontrar um ponto final. Enquanto o indivíduo ele não muda a rota e melhora o caminho dele para atender a uma elevação, ele vai só desequilibrando cada vez mais e pode chegar num ponto que não tenha solução mais a situação. E aí é quando o indivíduo, ao desencarnar, ele percebe que saiu daqui pior do que ele entrou. Que é o que todos nós precisamos empregar esforço para evitar. Porque nós viemos para cá com orientação expressa do Cristo para produzirmos bons frutos e sairmos daqui melhores do que entramos. Em sendo assim, quando nós falamos da dor auxílio, isso vai ter a ver com alguns vultosos compromissos que nós poderemos adquirir num ou no outro aspecto e que nós podemos, eventualmente, num aspecto da nossa experiência, lograr êxito, vantagem, enquanto em outro aspecto perder. Por isso que o benfeitor que se interessa de forma viva pela sublimação de alguém e pela sua melhoria, ele vai intervir porque eu posso, ao estar num caráter doativo, de gratuidade, doação, esquecer de realizar a melhoria que preciso em mim mesma. Então, o benfeitor devotado às correções que eu preciso viver aqui, ele acaba que se torna uma ponte intercessória para que eu receba uma enfermidade prolongada e dolorosa que vai, de alguma forma, funcionar como uma evitação para que eu não venha cair no abismo criminoso, ou também vai me preparar para o desencarne, para que uma arrasadora surpresa não me colha. Então aí nós vamos ter alguns aspectos funcionando, como hemiplegia, câncer suportado penosamente, trombose, prematura senilidade e outras calamidades orgânicas, que vai aí nos recuperar e desfazer de alguns enganos e vai nos habilitar por meio de disciplina benéfica, reflexão longa, para ingressar na vida espiritual respeitosamente. E essa questão das raízes congeniais sombrias, isso vai dizer sobre sanções enquanto um regime
que vai acontecer para o nosso ingresso num corpo de carne. E essa questão desse regime de sanções vai dizer de alterações que nós vamos trazer enquanto na nossa circuitaria orgânica e que tem a ver com as nossas mazelas pregressas e que para aumentar a nossa chance de sair vitorioso daqui, nós pedimos essas alterações ou mesmo que nós não peçamos, elas acontecerão porque é para o nosso bem. Em sendo assim, a questão de intimidade de uma luta, os enfrentamentos morais no núcleo familiar, reaproximação com aqueles espíritos aos quais devemos ternura, tolerância, sacrifício, paciência, para solucionar certas dívidas que nos obnubilam e obscurecem a senda, isso é uma coisa. Mas aqui no caso desse regime sancional, isso tem a ver com retificante de providência, depois que cair reiteradas vezes nas mesmas deserções e deslizes, que vão ser imploradas para o nosso ressurgimento num berço físico. Então, é depois que nós já caímos repetidas vezes nos mesmos pontos. Então, quando alguém chega a ter uma alteração orgânica dentro desse regime de sanção, é algo que precisou acontecer, não por um deslize momentâneo, mas por quedas repetidas, deserções continuadas no mesmo ponto. Que é quando eu estou atravessando uma floresta, tem um ponto que tem um buraco, da primeira vez eu não sabia que tinha aquele buraco ali, caí. Mas da segunda vez que eu atravesso aquele deserto, no mesmo ponto que tinha aquele buraco, era para eu ter aprendido que daquele local, naquela região tem um buraco, fazer o desvio, fazendo uma travessia daquela floresta melhor. Mas não. Ao passar de novo por aquela floresta, no ponto onde tem aquele buraco, eu vou lá e caio de novo, no mesmo buraco. E aí, uma terceira vez que eu passo por ali, eu vou e caio de novo. Então, mostra uma deficiência importante da minha moral, que está aí no meu espírito, enquanto imperfeição. E que aí vai precisar de uma abordagem mais drástica. Caso contrário, eu vou entrar no corpo de carne e vou cair naquele mesmo buraco de novo. Não importa quantas vezes eu já tenha caído. Em sendo assim, nós estamos falando aqui tanto de perder ensancha vasta aqui na Terra, quando existe a ingestão sistemática de corrosivos, como os entorpecentes. Também as outras questões referentes à gula, à devassidão, todos ligados ao suicídio indireto. E como nós, no astral, percebemos a nossa necessidade de fazer um aproveitamento num corpo de carne para o reajustamento, senão colheremos desditas, acaba que nós somos preparados por uma imploração que fazemos para entrar na carne, seja como ulceração gástrica, estenose do piloro, pâncreas desequilibrado, enfermidade múltipla do intestino, com as suas sistemáticas torturas, a colite,
que é algo que a gente suporta, mas que vai se repetir aquela experiência ao longo da nossa existência. Inclusive, para aquilo ter o efeito que precisa sobre nós, tem que repetir mesmo. Porque a nossa teimosia moral, sombria, ela faria que, se fosse uma experiência que eu vivesse alguns dias e passasse, eu já ia novamente cair naquele mesmo buraco. Eu preciso ter aquela enfermidade me acompanhando para que seja possível, nessa experiência que é dolorosamente mas suportável, eu ir fazendo a ascendência do meu espírito sobre essa matéria e o burilamento da minha moral. Em sendo assim, se nós considerarmos, por exemplo, notáveis inteligências que têm queda moral uma após a outra, via leviandade em que usou seja da dança ou do esporte, espalhando infortúnio e desespero, eles acabam voltando aí, seja pela ameaça do reumatismo, a paralisia, neoplasma diverso, achaque, que obsta livre movimento. Se considerarmos a questão do envenenamento pelo ouvido e pelo olho, que nos comprometeu antes em rede vasta de criminalidade, por meio de maledicência e calúnia, acaba que nós imploramos aí castigos de deficiências visuais e auditivas que possam funcionar à guisa de impedimento de recidiva infeliz e desastrosa. Se considerarmos, por exemplo, intelectuais e aqueles em meio aos movimentos de artes que despede recurso sagrado da energia do espírito para perverter o humano sentimento, via criação de menos dignas imagens, eles vão aí rogar uma aparelhagem cerebral com grave inibição e dolorosa, para que nessas reflexões do ostracismo temporário possam ter o desenvolvimento das qualidades esquecidas da alma, do coração. A gente fala, por exemplo, de mulheres e homens que abusaram de dote físico, que manobrou perfeição de forma e beleza para disseminar sofrimento, loucura. Em tantos quantos lhes admitiam promessas falsas, solicita um organismo vulnerável às aflitivas dermatoses, quais tumoração cutânea, eczema, alteração da tireoide, os quais eles sejam constrangidos a lutas reiteradas educativas. Na questão do escarnecimento da divina missão, do verbear, em que faladores grandes conturbaram ou enlouqueceram populaços desprevenidos, eles vão suplicar aí enfermidades das cordas vocais para que, em periódicas afonias, eles desistam de perturbar e tumultuar espíritos via a brilhante palavra, que aí mostra esse falso brilhantismo. E tantos quantos houveram transformado numa forja de perturbação no santuário do sexo para a vida de outrem, arruinou famílias, infelicitou razões, consciências, eles vão implorar, atormentados equipamentos físicos por importantes lesões na área genésica, e vão experimentar aí, desde os primórdios da sua puberdade, desequilíbrios inquietantes, testiculares e ovarianos. Seja mudez, cegueira, surdez, giotia, lepra, epilepsia, diabetes, paralisia, o pênfigo, que é aquele fogo selvagem, a loucura, a demência e toda a corte das moléstias, morbidades, curáveis dificilmente, são sanções que foram instituídas via forja da Divina Misericórdia, porta adentro da Universal Justiça, nos atendendo para que não viéssemos a perder as eternas bênçãos do Espírito a troco
de ilusões humanas lamentáveis. Por isso que funcionam como essas internalizações em que a gente vai aprendendo o caminho que a gente não deve seguir, percebendo aquilo que nos ajuda moralmente. Inclusive, quando nós consideramos a questão do ambiente de rede social, onde vão chegar diversos tipos de ideias para nós e que nós, se já temos um pregresso com complicações de queda naquela área, se eu tiver bem fisicamente na área em que eu já caí muitas vezes, é fácil, considerando, por exemplo, do ouvido, do olho, se torna fácil em contato com um ambiente calunioso, maledicente, intolerante, eu acabar e dando aso a isso de novo. E sendo preconceituosa, sectárica, intolerante, porque eu já trago essa carga. E isso, gente, mostra também a falha nos nossos mecanismos de vigilância. E vai dizer de quedas reiteradas que nós tivemos porque o nosso mecanismo de vigiar e orar falhou. Porque se nós considerarmos que o indivíduo ele atravessou uma floresta e num dado ponto tinha aquele buraco que estava ali como uma armadilha, se ele está vigilante, ele vai delimitar onde está o buraco, internalizar essa informação, e mesmo que ele esqueça daquele buraco, mas a hora que ele estiver atravessando aquela floresta de novo, a intuição vai ter como avisar ele para desviar daquele ponto. Mas isso pede uma vigilância, o indivíduo ele tem que estar atento. E nós costumamos ser desatentos com as coisas do espírito. Até porque num organismo físico fica mais fácil para nós nos conectarmos àquilo que é passageiro, que é materialista. Daí, se eu tenho um esforço da vigilância, eu vou conseguir, ao ter contato com aquele buraco pela primeira vez e ter caído, desviar da próxima vez. Agora, se eu cair várias vezes naquele mesmo ponto, isso fala de uma dificuldade do meu espírito em vigiar e, ao mesmo tempo, da necessidade que eu vou trazer de ter alguma alteração orgânica para me lembrar de coisas que, sem ela, eu esqueço e não internalizo. E, por não ter internalizado, aí que eu não consigo trazer aquilo como intuição mesmo. Porque o esquecimento pelo esquecimento, a gente tem que contar que ele vai fazer parte da nossa trajetória. Se a gente considerar que a gente entra num corpo de carne e sai várias vezes, cada vez que a gente entra num corpo orgânico, a gente esquece as experiências pregressas para entrar aqui. O que nós conseguiremos acionar são aquelas internalizações que fizemos. Porque precisa ser algo mais poderoso que a lembrança. Porque nós não podemos contar com a lembrança, porque vai haver um momento que ela vai nos escapar. Seja porque nós entramos numa outra encarnação e a gente não lembra do pregresso, ou seja por uma demência que o indivíduo pode ter, em que ele esquece que ele viveu naquela encarnação. E, inclusive, as demências, elas estão ligadas a situações de culpa que o indivíduo vive. Coisas que ele fez e que o atormenta, e para não se lembrar, ele acaba desenvolvendo um mecanismo de fuga que é esquecer, na forma de uma demência. Mas, mesmo que nós consideramos apenas um esquecimento
normal, que não está ligado a uma enfermidade ou uma culpa, nós precisamos contar com ele na nossa trajetória, enquanto espíritos que precisamos reencarnar, porque de uma reencarnação para outra, nós não lembraremos que vivemos antes. No astral a gente lembra, mas aqui não. Então o esquecimento faz parte da nossa trajetória, normal. Em sendo assim, eu preciso internalizar lições para que, quando eu não estiver lembrando delas, eu possa receber a intuição daquilo. Que aí a lição ela vai voltar para mim, aquele aprendizado, para uma inspiração, uma intuição, porque a lembrança não funciona para aquilo naquele momento. Por isso que no imperativo de fazermos essas reharmonizações e reajustamentos do centro de força, isso tem a ver com recomposição de desarmonias que aconteceram pela operação de imediata lesão via prática do mal, que é registrado pela nossa consciência, que é lesada. Em sendo assim, quando eu tenho alguma atitude e sendo ela ruim, a minha consciência ela vai sofrer a lesão daquilo. Mesmo que o outro a quem foi endereçado aquela ação infeliz não tome consciência do que aconteceu, visto que o pensamento, ele se movimenta, ele é vivo. E aqui nós estamos falando só do pensamento, mas teria também a palavra, a ação. O pensamento, como essa onda eletromagnética com velocidade acima da luz, depois que ele age sobre o objetivo ao qual nós o remetemos, o endereçamos, ele vai reagir sobre quem o emitiu. Isso tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que, quando existe essa emissão de algo em dada direção, se for sombrio, eu leso a minha consciência. E por isso que a minha consciência vai me devolver aquilo de alguma forma. E uma das formas imediatas que a consciência nos retorna é com uma desarmonia, um desequilíbrio, um desajuste, que vai impactar os nossos centros de força. Por isso que precisamos, na TRS Ribalta, receber o organismo que melhor nos auxiliará na vitória sobre nós mesmos. Então, não é o organismo ideal, nem aquilo que atenda a um interesse materialista, mas é o organismo que melhor nos ajuda na vitória, no domínio sobre nós mesmos, nas transformações que nós precisamos fazer em nós. Por isso que, ao nos fazermos esses réus por aquilo que perpetramos, sujeitos a múltiplas penas, quando a gente vai tendo essa compreensão, essa boa vontade, acaba que vamos experimentando uma renovação
E vai ser também uma plantação abençoada de solidariedade, que vai nos vacinando contra a reincidência malévola. E quando a gente fala, por exemplo, da vacina, ela é uma criadora de memória. Então, quando a gente fala da vacina moral, é uma experiência que vai criando lembrança moral, memória moral. Que mesmo que pelo cérebro do corpo eu não traga aquilo claramente, mas pela lembrança moral, pela memória no espírito, isso de alguma forma é acionado. E em sendo assim, vai sendo possível a gente ter essa imunização contra as carnais vicissitudes. Isso vai tendo uma amplificação via retificadora disciplina, oração, a mental resistência e o serviço ao outro, que vão aí imantando, atraindo recursos preciosos a nosso favor. Porque o verdadeiro antídoto da sombra é a luz, o verdadeiro antídoto do mal é o bem. Em sendo assim, mesmo que nós sejamos chamados a atenuar nossa condição, seja por uma medicação, a questão da sepsia, os cuidados que o indivíduo necessite, mas as favoráveis zonas que nós temos, a eclosão de uma determinada morbidade, moléstia, é um campo que propicia desenvolver, seja bacilo, bactéria ou vírus, que pode nos conduzir a padecimentos graves, de acordo com os débitos que tenhamos na nossa conta kármica. Mas, por outro lado, estamos aí com os ferramentais para criar esses anticorpos morais, que vão reverberar na nossa circuitaria de defesa. Por isso que, quando a gente aqui tem consciência da urgência e tomamos um determinado caminho, precisamos analisar se temos os recursos morais para fazer aquilo. Porque, conforme Jesus vai dizer em Lucas 14, a partir do versículo 25, condições para seguir Jesus, ele traça, primeiramente aqui nesse recorte, a questão de renunciar aos afetos mais próximos para segui-lo. Ao imperativo de tomar minha cruz, me renunciar a mim mesmo e segui-lo. E após ele. E aí Jesus traz uma reflexão sobre aquele indivíduo que quer fazer a edificação de uma torre. Primeiramente, ele vai sentado fazer um cálculo da despesa e se ele tem condição de concluir aquilo. E que mostra que nós temos que avaliar das nossas forças e das nossas fraquezas, para que, ao assumir um dado trabalho, a gente possa levar aquilo ao seu termo. E que tem a ver também com os cuidados morais que nós precisamos encetar ao longo daquele caminho.
porque um insignificante descuido é o suficiente para ruir. A melhor intenção, o melhor esforço, os melhores frutos. E às vezes é um descuido, uma invigilância pentelésica, imperceptível, um olhar atento, mas que se ela acontecer dentro de mim, pode vir a ruir aquilo que estava sendo realizado de bom. Daí Jesus vai dizer, ele precisa fazer esse cálculo frio, honesto, limpo, para não suceder que, ao colocar a base, o alicerce, ele não possa terminar. E todos quantos eu estava observando, comece a lançar ridicularização sobre ele, dizendo que ele houvera iniciado aquela edificação e não pôde concluir. Ou qual seria aquele rei que vai fazer uma reunião a outro rei para uma dada batalha e não vai deliberar num prévio se ele é capaz aí de vencer aquele confronto com 10.000 soldados, enquanto os soldados que vêm contra eles são um número de 20.000. Se ele não faz essa análise honesta, limpa, humilde, vai acontecer que, enquanto ele ainda estiver longe, ele vai enviar uma dada embaixada questionando as condições para a pacificação. Ou seja, ele vai recuar. Ele já tinha iniciado a ida para aquela batalha e já vai se acovardar ali, ainda naquela parte inicial do caminho, e voltar atrás, desistir da boa luta. E então Jesus remata: aquele que não renuncia a todos os bens que possua, e aqui entra tanto nossos talentos, nossos dons, nosso organismo, o que movimentamos, não pode ser seu discípulo. Visto que nós seremos responsáveis pelo mal que fizermos, não só a outro humano, mas a qualquer criatura. Como um tempo atrás, um rapaz, ele estava com uma cachorrinha, ele e a namorada, ele moravam num apartamento, e começou a acontecer uma agressão a esse animal. E diante de algumas reclamações que foram feitas por vizinhos, foi feito um amordaçamento desse casal nessa cachorrinha e ela veio a morrer de maus tratos. Depois eles houveram comentado que tinha a ver com sinomose, mas na verdade houve ali uma tortura bárbara, gratuita, e essa cachorrinha então veio a morrer. Ou seja, mesmo que alguém no apartamento do lado não tivesse ficado sabendo o que aconteceu, mas a consciência desse casal registrou e foi lesada pelo que eles fizeram, mesmo que tenha sido um cachorro. Mesmo que aquele malefício que eu estou causando é a uma tartaruga, a uma planta. Por isso que São Francisco de Assis, ele trazia os diversos constituintes da natureza como irmão e irmã, irmão sol, irmã lua, irmã terra. Porque não só aquilo que tem vida, mas aquilo que faz parte da nossa natureza, se eu depredar, eu leso minha consciência e vou ter que responder por aquilo.
Por isso que quando nós estamos falando a questão de assumir um trabalho, e que naturalmente ela terá todo o seu cortejo de desafios, inclusive porque nós somos assaltados de improviso a todo momento, e se eu estiver atenta, eu vou conseguir passar por isso sem maiores contaminações morais. Mas como chegam até nós diversos tipos de energias, nós só poderemos fazer a sinergização da energia boa se a gente emitir isso. Porque não dá para juizar de quem está emitindo o quê. O que dá para nós fazermos é cultivarmos uma energia nobre e transmitir isso ao nosso entorno. E, inclusive, assim, gente, porque nós somos muito inquietos. E acaba que, às vezes, alguém está num dado ambiente, já adaptou, está num trabalho que está ajudando ela, mas ela, de repente, sai. E, às vezes, sem explicação, simplesmente sai. Então, sim, os nossos mecanismos corruptados e que demonstram estabilidade, isso tem a ver com essa instabilidade que nós vivemos. Por isso que quando a gente assume alguma coisa que é nobre, a gente tem que talhar essa estabilidade moral, esse equilíbrio mínimo, para a gente poder dar seguimento àquilo e domar, vencer a nossa própria inquietação, a nossa própria inconstância, os nossos receios. Agora, se nós sabemos que vigiar é exigente, exige muito esforço, muita disposição para poder verter o sangue que precisamos para realizar aquilo direito. Então, a gente tem que fazer como Jesus diz aqui, preparar o nosso exército moral, nossa ambientação e as nossas condições. Porque senão a gente vai para aquela batalha nobre sem ferramentais para dar conta daquilo. E aí a gente sucumbe. Por isso que vai passar, inclusive, por aquilo que nós escolhemos para nós. Pelo autoconhecimento que nós buscamos. E é curioso porque os animais, eles nos dão exemplos importantes desse processo. Se a gente considerar, por exemplo, o elefante, que é um mamífero, e sendo assim, está bem próximo de nós. Inclusive, o elefante, ele é citado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, no livro Evolução em Dois Mundos, como um aí dos animais bem próximos de nós, pela inteligência do elefante, junto aí com gato, cão, naturalmente os primatas, mas também aí o cavalo, enfim, tem alguns animais que estão mais próximos de nós, até pelos lampejos de razão, de inteligência que eles já desenvolveram, que mesmo que não seja como nós, contínuo, mas eles já têm aí importantes raciocínios que eles conseguem fazer. E quando a gente considera o elefante, ele traz uma curiosidade que é o seguinte: quando ele precisa ser transportado, por exemplo, dos Estados Unidos para a Índia, de avião,
eles colocam na jaula do elefante vários pintinhos, porque são indefesos, frágeis, pequenos. Porque como a gente sabe que o elefante ele é esse colosso, por estar com aqueles pintinhos ali junto dele, ele fica quieto, imóvel ali dentro daquela jaula para não machucar os pintinhos. Ou seja, o elefante fica com medo de machucar um pintinho e com isso ele nem se movimenta dentro da jaula. Ele faz isso porque ele tem essa consciência, essa ordem, e com isso é possível ter o equilíbrio ali quando vai fazer a transportação desse elefante de um país para o outro, por avião. Então é a grandeza desse gigante mesmo, porque quando foi feita a análise do cérebro do elefante, eles descobriram que esse animal tem célula fusiforme, que são os neurônios semelhantes, iguais àqueles que em nós humanos estão associados à autoconsciência, empatia e capacidade de sentir o outro, me colocar no lugar do outro. Então, o elefante, ele não seria apenas daquela força que ele traz, mas de uma compaixão, uma sensibilidade que ele tem. E a nobreza. Por isso que no elefante a gente encontra tanto temperança, razão, quanto retidão encarnados. Então a gente tem aí algumas características desse animal que vão ratificar essas questões que ele traz, como o banho que ele faz nele mesmo, que é solene, porque com aquele banho ele deseja purificar a sua alma. Se ele vê algum humano perdido ali onde ele está, ele com ternura conduz esse indivíduo ao caminho dele. O elefante, ele nunca vai sozinho, ele sempre está em grupo liderado. Ou seja, ele se submete ali a uma hierarquia onde ele está, de bom grado. Ele é simples, modesto. Quando ele tem o acasalamento, é longe dos olhos. E antes que ele retorne ao grupo, ele se lava. Se ele encontra outros ali, ao longo da trajetória que ele está fazendo, ele com sua tromba move eles, mas de forma delicada para não machucar e nem ferir. Agora, quando o elefante ele percebe que ele vai morrer, ele recua, se afasta, se isola do bando em silêncio e sozinho. Mas isso não é uma fragilidade ou uma covardia. Ele faz isso para proteger a manada, para poupar os outros elefantes da dor. Ou seja, ele faz isso por modéstia, por compaixão, por amor. Por isso que são ensinamentos que nós precisamos aí assimilar, porque se eu ajo de forma precipitada, temerária, sem analisar afincosamente o trabalho que eu estou assumindo com os bons espíritos, analisando com cautela a minha condição para aquilo, eu posso vir a cair desastradamente e vai correr por minha conta, da minha imprevidência. E muitas coisas que tentam nos arrastar, isso também tem a ver, gente, com a questão dos obsessores, eles não poderem atuar diretamente sobre o nosso físico. Então, para tentar fazer algo contra nós, eles vão atuar no nosso pensamento, porque o nosso pensamento eles têm acesso. E conforme vai dizer no Livro dos Espíritos, muitas vezes são os espíritos que nos conduzem. Daí a questão nem é se eu estou sendo
interferida por algum espírito, porque isso está acontecendo o tempo todo. É qual espírito que está me conduzindo. E aqui funciona a lei das afinidades, da sintonia. Se eu conecto com algo elevado, enquanto algo que eu plasmo dentro de mim, com a caridade, com a bondade, então o espírito com essas mesmas fermentações é que vai se aproximar de mim e me orientar. Consoante vai ser dito no Livro dos Espíritos, no tópico 460, se a gente tem um pensamento que é próprio nosso ou tem aquele que é sugerido. E a resposta vai dizer essa questão de que, às vezes, a gente tem muitos pensamentos ao mesmo tempo sobre um assunto igual, mas que um pensamento que nós estamos tendo é contrário ao outro e ao mesmo tempo. Isso mostra que tem pensamentos dos espíritos atuando na nossa psique junto com os nossos. Então aí a gente fica nessa incerteza, nessa indecisão, porque tem ideias combatentes, uma oposta à outra, e por isso que a gente tem que ter a vigilância, o discernimento, a sabedoria. E aqui, inclusive, no tópico 461, vai ser perguntado como que a gente distingue o pensamento que é meu do pensamento que foi sugerido por um outro espírito. Quando você tem aí um pensamento sugerido, é como se tivesse uma voz que está te trazendo algum aspecto. E às vezes é sutil. Às vezes é uma orientação que não vai ser bom, mas que coloca aquilo com uma maneira de falar que parece que é bom, para que eu caia naquela armadilha. Geralmente os nossos pensamentos mesmo são do primeiro instante. Agora, o mais importante mesmo é sabermos que se nós decidimos pelo bem, nós vamos fazer isso de forma intencional, voluntária. Agora, se a gente pega e opta por um caminho mau, o fato da gente ter interferência de outros espíritos não diminui a nossa responsabilidade. Inclusive, como a gente sabe que existe a interferência de obsessores na nossa mente o tempo todo, então, se eu acabo optando por um caminho sombrio, a minha responsabilidade só aumenta. Em sendo assim, como os obsessores eles sabem que não podem mexer no nosso organismo, eles vão atuar no nosso pensamento para tentar impactar o nosso corpo e nos adoecer, comprometendo inclusive a nossa via nervosa, que é o local da manifestação da mente, que tenha a ver aí com uma interceptação no centro de força, e que por reverberação vai prejudicando a começar pelo órgão de choque vulnerável, que no caso aí é o que está mais vulnerável em relação aos outros, porque tem a ver com o erro pregresso que eu trago naquela área. E em sendo assim, quando acontece da gente ser arrastado por uma dada queda numa dada área, isso vai acabar viabilizando, tornando insuportável o que vem depois. Então, uma queda, ela sempre vai trazer uma condição difícil numa próxima experiência. Por isso que a gente tem que resolver. Percebi que cair, vai com certa, o quanto antes. Por isso que quanto mais a gente vive os valores elevados, com mais tranquilidade nós teremos ascendimentos morais. Elevação. E em sendo assim, vai ser trago para nós acender essa luz no rincão mais ermo, desenvolver esse fogo palatável pelo elevado, vai nos libertando da cilada da repercussão escandalosa, da gravosidade,
do dragão primevo, da insinuação maligna. Esse golpe nobre ininterrupto, gota a gota, vai nos tornando instrumentos do bem. E do Senhor vai rasgando para nós essa exemplificação, que é a vitória sobre a tentação, a vitória sobre a nossa sombra. Então, essa caridade, ela vai fazer golfar da viva rocha, por ela a linfa pura do sentimento, indelével traço, excelsa beleza, verdadeira perfeição. Que vai, então, nos permitir a lamentável ilusão humana, colocando no lugar disso a eterna bênção do Espírito.